não pode ser diferente. A gente avança já, arranca já, né, Pedro? Falando sobre o impacto, né, da carta aberta de Cacá, e eu falava na abertura do programa, um país apaixonado por carta, um apaixonado por cartas, né? Então a gente memorou a carta ao povo brasileiro de Getúlio, a carta de Lula depois, que também faz remetência em carta aberta ao povo brasileiro, a carta de Perovaz ao anúncio do que via quando chegava aqui, as esdrúxulas cartas de Temer também, que chegou em certo momento se comunicava com Dilma só por cartinha, e agora vem a carta do Cacai, que gerou impactos e divide opiniões. Qual é a sua visão sobre a carta de Cacai, Pedro? Assim, é gozado, né? Eu divirjo uma boa parte do conteúdo dela, quanto à análise do momento, né? Mas, assim, achei muito ruim a forma como reagiram à carta dele, para ser franco. A primeira coisa é essa. As pessoas, nós estamos num governo que é democrático. E um modo que você tem de auxiliar um governo democrático é fazendo críticas. Eu vi uma crítica muito intensa a ele, que ele deveria ter falado isso pessoalmente. Mas pessoalmente para quem? Se exatamente o que ele está queixando é que não há audição. E eu farei em várias lives aqui. O pessoal fala de problema de comunicação do governo. É quase que um mantra dentro da esquerda falar que o governo tem problema de comunicação. Mas o primeiro passo da comunicação é ouvir, não é falar. Né? Quer dizer, você tem que saber ouvir a sociedade, saber ouvir os segmentos sociais. Então tem uma parte da crítica dele que é muito falada no meio político, não tem nada de novo. O governo está encapsulado, eu já falei aqui várias vezes isso. O governo tem dificuldade de ouvir, né? E aliás falei até algo mais, talvez mais intenso, que é um pragmatismo tóxico que toma conta do governo e da esquerda. E isso é muito ruim para a nossa ação política, porque a imensa maioria das pessoas não pode participar do governo, não pode participar das ações políticas diretas, porque elas têm que trabalhar, têm que tocar a vida, não tem cargo para todo mundo, não tem negócio para todo mundo. A imensa maioria das pessoas que simpatiza com o governo não tem nada no plano pessoal a oferir com o governo. Então essas pessoas são mobilizadas por ideias, por propostas, por projeto de país. Então, quando a gente... É óbvio que se a gente tem uma postura na política muito idealista, o nosso caminho é ruim. Política é a arte de fazer o possível, de provocar mudanças. Mas se você fica ultra voltado só para os assuntos do poder, grana, cargo, etc., esse jogo político, relação com o Congresso, tal, se você fica só nisso, só nesse jogo de poder institucional, você perde a capacidade de mobilizar as pessoas e de fazer as transformações, porque você não mobiliza com ideias, né? Agora, isso não é um problema do Lula, é isso que é a primeira divergência que eu tenho com a carta. Isso é um problema da esquerda no mundo hoje. Nós, esquerda, perdemos a capacidade de formular projetos, de formular uma proposta de futuro. A gente está absolutamente perdido em várias áreas. Por exemplo, a área de vocês, comunicação. Eu vejo há 10 anos, a turma, pelo menos 10 anos, falando que a extrema-direita tem crescido muito na internet, a gente precisa desenvolver uma política. Até agora eu não vejo nada feito. De fato. Não aqui no Brasil, pela esquerda no mundo. A gente lida muito mal com esse veículo aqui. O que a gente tem que a gente não consegue lidar com isso? Né? Eu nem vejo nos quadros de extrema-direita ainda, eles estão melhorando muito, na juventude está surgindo cada vez quadros melhores, mas nem vejo qualidade neles para terem uma capacidade intelectual operativa maior que a nossa. Né? Então, assim, é um problema. Então, eu acho que há um problema na esquerda, e nessa dimensão eu acho a carta dele positiva, porque traz o debate à luz. Isso é uma coisa. Agora, a crítica específica ao governo, ao Lula, etc., de estar ensimesmado, de ter mudado pessoalmente, aí eu já não concordo tanto, eu acho um pouco pessimista. Porque, veja, nós estamos no meio do governo, é o momento do inferno astral. Todo governo, me lembro, todos, sem exceção, nessa época, quando está aqui no início do terceiro ano, é um momento de inferno astral, onde as críticas se evolumam, onde o pessimismo toma conta. E nós temos que ter um imenso cuidado, porque nós estamos num governo de frente. Não é só gente engajada. Mesmo o pessoal do PT que está lá tem muito oportunista. Vamos ser aqui objetivo, né? Então, pode ser que você tenha uma reação, se começar muito esse papo pessimista, cada um no governo falar o seguinte: eu não vou me expor,
Eu não vou tratar de me expor em questões de interesse coletivo aqui, eu vou tratar dos meus problemas, ficar quietinho, porque esse governo não vai se reeleger, eu vou cuidar do meu aqui. Isso é uma reação muito comum em governos que estão com a perspectiva de serem derrotados. Então, é muito ruim para nós, vamos dizer, ter essa ansiedade de colocar uma perspectiva de derrota no momento em que ela não tem sentido. Houve uma pesquisa que mostrou que o governo está com problema, sim, vamos usar ela para poder identificar esses problemas e corrigir, mas está muito longe da gente falar que há uma perspectiva concreta de derrota do governo, não tem nenhuma base racional isso. Peguem o governo Lula, podia não estar com tantos pontos negativos como está hoje, mas o pior momento dos 2 mandatos de Lula foi esse período. É um período normal de o governo sofrer crítica, está no meio do governo, está tendo um monte de crítica. Esse é o momento da gente apoiar o governo, dar sustentação, uma sustentação crítica, falando para o governo, melhora aqui, melhora ali, porque senão, se não melhorar, nós vamos perder mesmo. Né? Mas não o momento da gente vir com pessimismo. Né? Eu acho que tem 2 problemas que a pesquisa aponta que me parece que são realidade que o governo tem que encarar de frente. 3 problemas. O problema da comunicação. E comunicação eu incluo ouvir e incluo ter propostas. Não adianta só, ou seja, e aí é um problema que não é só do governo. O PT, o PSOL, os partidos progressistas têm que ter propostas de país. Esse é o primeiro papo. A gente não tem. E precisamos formular isso, é preciso discutir ideias. A segunda questão na comunicação é falar e ouvir. O governo tem que ter canais de audição. Eu notei porque o Cacai foi criticado por não ter levado pessoalmente a crítica. Eu falei, mas pessoalmente se leva a quem? Eu queria saber a quem eu levo as minhas críticas. Não tem ninguém me ouve, eu nem conheço os caras. Como é que você faz para levar? Se eu não fizer a crítica aqui, aonde que eu vou fazer, né? Então, eu achei isso exagerado na crítica que se fez ao Cacai. Mas acho que Cacai, exagera no pessimismo também. Acho que é muito cedo para poder se falar em qualquer perspectiva de derrota, nós estamos muito longe disso. Agora, a pesquisa que gerou esse debate todo, ela aponta 2 problemas além do de comunicação, Tiago, que me parece importante, Thalita. O primeiro problema, há um problema no Nordeste. Evidentemente, o Lula caiu de aprovação no Nordeste, que é um lugar clássico da gente ter boa votação. É importante ter um diálogo com os governadores, com os líderes, não só governador, gente que está no Estado, gente do movimento social, conversar com os sindicatos, tentar entender o que está havendo no Nordeste, fazer pesquisas, etc., tentar entender para poder corrigir. E o segundo problema que me parece grave, assim, sinceramente, eu tenho conversado com as pessoas, eu frequento aí as periferias, fazendo palestras e com orientação a advogados populares, há o problema do preço dos alimentos, isso não tem como fugir. Os alimentos estão muito caros, né? Há algum mecanismo que não vem do governo Lula, é anterior do governo Lula, mas que nós prometemos que a gente ia resolver e nós não resolvemos até agora. Isso é ponto, isso é crítica direta que eu faço ao governo e que tem que ser feita. Nós precisamos fazer algo em relação aos alimentos. Eu não sou economista, eu tenho 1000 dificuldades de lidar com macroeconomia, mas me parece muito claro que há um estímulo à exportação de alimentos, né? E os exportadores não topam vender no mercado interno se não for pelo preço que eles exportam. Esse mecanismo perverso precisa ser alterado. A gente precisa pensar ou num tributo de exportação de commodities, como fez a Argentina. Algo precisa ser pensado, né? O setor de agrobusiness é financiado com dinheiro público. Não tem sentido que ele, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, deixe o nosso povo passando fome quando ele é financiado por esse povo. O preço que o patinho está, R$60 o quilo. O preço do ovo, R$18, R$19 a dúzia. São fontes de proteína essencial para a população, né? Isso não pode ser. É preciso o arroz, o feijão. Quer dizer, isso é grave, porque isso atinge diretamente a população carente, pobre, num bem de natureza essencial que é a comida, e que um governo progressista não pode se aquietar. Não pode ficar indo na onda do mercado, não pode ir na onda de economista que fala, não, vai ficar tudo bem, quer dizer, mata 300 mil pessoas de fome até o ano que vem, talvez 1 milhão de pessoas de fome até o fim do mandato, e tudo bem, a gente resolve isso. Não pode morrer uma pessoa de fome no Brasil. Nenhum brasileiro pode ter problema com fome no Brasil. E hoje nós temos.
E há um problema não só de fome no sentido estrito, mas como de uma má nutrição por causa do pouco acesso a alimentos de qualidade, né? Então, nós precisamos, pouco acesso por causa do preço. Então, esse é um problema grave. Isso é grave e é geral no país. Então, acho que essas coisas que a gente tem que apontar, né? Eu acho que precisa apontar. Nós precisamos ter claro que é preciso resolver isso, equacionar. E isso não é discurso. Isso não é discurso, né? Quer dizer, é real, né? Você conversa com as pessoas, está uma queixa geral em relação ao preço dos alimentos. Eles variam muito de acordo com o lugar, com a geografia, mas a realidade é que, em geral, as pessoas sentem que está caro, elas estão gastando mais do que o que gastavam, né? Há um problema mundial, o governo não vai conseguir resolver tudo, mas ele podia focar nesse tema. Eu tenho clareza que o Lula deve saber disso, com certeza sabe, e deve estar planejando medidas, com certeza.